cursistas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tiara Sodré. Trabalharemos a disciplina O Público e o Privado na Gestão Pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para as nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula, certo? E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo da apostila. Combinado? Vamos iniciar? Em nossa disciplina, trabalharemos aí o conjunto de normas que regem as relações do poder público com o setor privado. Certo? Para isso, precisamos compreender que o conjunto de normas que regem as relações do poder público com o setor privado não foi criado pelo legislador para dificultar a ação do gestor público, mas para garantir a primazia do interesse público nas relações que o Estado estabelece com os agentes privados e que são custeadas com o dinheiro do contribuinte. O gestor público não necessita conhecer em profundidade os direitos constitucional e administrativo. Para isso, é claro, ele vai contratar uma assessoria jurídica, mas precisa conhecer os seus princípios gerais, concordam? Sem esse reconhecimento e conhecimento, correrá o grande risco de, involuntariamente, cometer ilegalidades, ter seus atos questionados pelos tribunais de contas e ver-se envolvidos em processos administrativos e penais, ainda que tenham agido com o maior e a maior das boas intenções. Concordam? Diante disso, essa disciplina tem os seguintes objetivos: conhecer os principais e os princípios que regem o funcionamento da administração pública, que orientam as suas relações com o setor privado e disciplinam a ação dos servidores públicos em todas as esferas de governo e delimitar com clareza as diferenças entre esfera privada e esfera pública. Certo? Uma das questões mais importantes para o gestor público é da relação que ele, como agente investido do poder do Estado, estabelecerá com o setor privado no exercício de sua função. Esta relação será mais ou menos frequente, dependendo da área de intervenção do Estado, mas será sempre delicada e sensível, pois está balizada por uma série de mediações processuais rigidamente estabelecidas pela lei. Diante disso, baseado no conteúdo do nosso material didático, dividiremos a nossa disciplina da seguinte forma. Na unidade 1, estudaremos esfera pública e esfera privada no mundo contemporâneo e na unidade 2, os princípios da administração pública e suas relações com o setor privado. Tranquilo? Na aula de hoje, faremos a unidade 1. A reflexão sobre as relações entre o público e o privado remonta ao direito romano e se tornaria objeto tanto da filosofia do direito quanto do direito administrativo. Porque, ao longo dos séculos, a civilização ocidental veio recorrentemente colocando-se questões relativas ao Estado, ao exercício do poder e às relações entre Estado e sociedade. E essa reflexão socialmente acumulada deve nos servir de base para refletirmos sobre o papel dos gestores públicos na administração do Estado brasileiro em todas as suas esferas, seja municipal, estadual e federal. Assim, da tradição ocidental, deriva uma dicotomia que remonta ao direito romano e ganharia novos contornos com o desenvolvimento do Estado moderno, tal como o conhecemos atualmente, e que é central para o desenvolvimento do nosso tema. A dicotomia entre público e privado, da qual todos os outros temas a serem tratados dessa disciplina decorrem logicamente. Toda dicotomia, gente, carrega um elevado grau de arbitrariedade na medida em que pretende dar conta de todo o universo de possibilidades. Mas o que vem a ser essa tal dicotomia? Conhecem?
No caso da dicotomia do público e privado, significa que aquilo que está na esfera pública deve necessariamente estar fora da esfera privada, e tudo que está e não se situar na esfera pública deve estar obrigatoriamente contido na esfera privada. Tranquilo? De acordo com essa lógica, um termo exclui necessariamente o outro e ambos recobrem a totalidade do existente e do imaginável. No entanto, no mundo real, as definições nem sempre são tão claras, né, quanto no mundo dos conceitos. Certamente, você deve estar associando sem dificuldade o Estado à esfera pública e a empresa capitalista à esfera privada, certo? A definição da esfera pública é uma construção, ao mesmo tempo intelectual e coletiva. A construção da esfera pública é, na verdade, resultado de uma convenção social específica. Assim sendo, irá integrar a esfera pública àquilo que toda a coletividade, e não apenas uma parte dela, pactuar explícita ou implicitamente ser do interesse comum. Compreendido? Então vamos analisar. Tudo que a coletividade chamada povo convencionar ser de interesse ou de propriedade comum integrará a esfera pública, ficando todo o restante ligado à esfera privada. Certo? Disso se conclui logicamente que não há nada que seja intrinsecamente público e nem intrinsecamente privado. Concorda? Já que a definição de ambos resulta de convenção coletiva. A construção da esfera pública será também sempre historicamente delimitada. Por exemplo, aquilo que em um determinado momento histórico é considerado como incontestavelmente público, pode não ser em outro. Faz sentido? Para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos ao exemplo. Olha, a coleta de impostos é hoje considerada uma função eminentemente pública, certo? Claro. Porém, que deve ser executada por agentes públicos. Concordam, né? No entanto, durante a Idade Média, os impostos eram cobrados por particulares, daqueles que utilizavam as estradas ou pontes situadas em terras sobre o seu domínio. Ficou mais claro agora? Pois bem, a clara separação entre esfera pública e esfera privada é a marca distintiva das sociedades capitalistas e democráticas contemporâneas em relação às demais. Dessa separação fundamental decorrem todas as outras diferenciações relevantes no interior dessas sociedades, como a existente entre um direito público e um direito privado, entre Estado e sociedade civil e entre poderes do Estado e direitos do cidadão. Outra diferença importante entre essas sociedades e as demais encontra-se na forma de administrar o Estado. Vamos exemplificar? Olha, na esfera pública, os indivíduos são sempre concebidos como cidadãos, seja na posição agentes do poder público, isto é, de servidores do Estado, seja na condição de simples usuários dos serviços públicos ou sujeitos submetidos às leis e normas impostas pelo Estado. Já, do outro lado, na esfera privada, os indivíduos são concebidos como pessoas físicas à procura da satisfação de seus interesses particulares, podendo-se associar e constituir pessoas jurídicas com a finalidade de perseguir os mais diferentes objetivos, seja objetivo econômico, político, religioso, culturais, entre outros. Tranquilo? Mas preste bem atenção. A personalidade coletiva resultante dessa associação segue, no entanto, sendo privada e não se confunde em momento nenhum com a associação e coletividade pública, certo? Então, por que certas associações têm caráter público e outras têm caráter privado? Já questionaram isso? Bem, chamamos de organização as associações do setor privado. Sua natureza, características e dinâmicas foram e são exaustivamente estudadas pela teoria das organizações, disciplina central da administração de empresas. Sendo assim, as organizações do Estado podem ser classificadas em duas categorias,
as que compõem a administração direta e as que integram a administração indireta. Faz sentido para vocês? Então vamos analisar no quadro a seguir. A administração indireta são aqueles serviços integrados na estrutura administrativa da presidência. E a administração indireta são as organizações dotadas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, que gozam aí de autonomia administrativa e financeira e se encontram vinculadas ao Ministério ou secretarias. Assim, cabe ressaltar que as organizações que integram a administração indireta são de diferentes tipos: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Assim, contrariamente às organizações que são autorreferenciadas, tendo seu interesse próprio e objetivos variáveis com o tempo, as instituições têm objetivo permanentes a serem perseguidos em favor de toda a coletividade e não dos membros que a integram. As organizações, gente, agem e mudam conforme a lógica e dinâmica do mercado, seja para sobreviver e se adaptar às novas condições de concorrência, seja para dessas tirar o maior proveito privado. Tranquilo? Já as instituições não agem para sobreviver ou se expandir, aproveitando as condições de mercado para influenciar, regular ou mesmo substituir o mercado. Entendido? Então, apesar das diferenças que podemos identificar entre as organizações privadas e as organizações públicas, entre ambas existem uma área de diálogo e de influências mútuas, que é precisamente a de gestão organizacional. Assim, percebemos que a primazia do público sobre o privado revela-se também na precedência que o público tem sobre o privado. Em primeiro lugar, porque é o Estado, no exercício de sua função legislativa, que irá determinar a esfera de atuação do poder público. E, em segundo lugar, porque é somente depois, por exclusão residualmente, que será determinada a esfera privada. Assim, a primazia e precedência do público sobre o privado terão efeitos diretos e decisivos sobre a lógica interna que rege os sistemas normativos, afetos a uma ou outra esfera, o direito público e o direito privado, uma vez que a lei tenha delimitado o espaço público e, por exclusão, definido também a extensão da esfera privada. Os particulares que nesta se encontrarem, sejam eles simples indivíduos, associações civis ou empresas, poderão fazer tudo aquilo que a lei não proibir e deixar de fazer aquilo que a lei não os obrigar, certo? A essa liberdade e autonomia de ação da sociedade civil convencionou-se chamar de liberdade negativa. E você deve estar se perguntando: por que liberdade negativa? Vamos analisar? Olha, simplesmente porque essa esfera de liberdade de fato, bastante extensa, é claramente delimitada por dois não. Isso, pode-se fazer o que a lei não proibir e pode-se deixar de fazer o que a lei não obrigar. Tranquilo, né? Essa é a regra geral que orienta todo o direito privado, isto é, aquele que regula as relações entre os entes privados na sociedade, como os direitos civil, comercial, penal, entre outros. Compreendido? Por isso, e para assegurar que, por meio da ação estatal, o interesse público seja atingido e a liberdade individual assegurada, o princípio que irá orientar o direito público será o de que o Estado será obrigado a fazer exatamente aquilo que a lei e só poderá fazer o que a lei expressamente autorizar. A compreensão da diferença entre liberdade negativa e direito positivo é de fundamental importância para o gestor público, certo? Então vejamos ao conceito. Liberdade negativa delimita a esfera de liberdade dos indivíduos da sociedade civil, enquanto o direito positivo determina a esfera de poder do Estado sobre a sociedade. Faz sentido? Vimos então
que as instituições públicas gozam de diversas prerrogativas em relação aos agentes privados, que derivam logicamente da assimetria existente entre Estado e sociedade civil, certo? De acordo com o direito constitucional, existe toda uma hierarquia de prerrogativas que, exercidas pelos agentes legalmente incumbidos, vão do poder soberano, que tudo pode, ao poder limitado em diferentes graus. Ao Estado, gente, são ainda garantidas certas prerrogativas mesmo quando estabelece contratos com os agentes privados. Embora conceptualmente um contrato seja uma relação estabelecida entre iguais. O Estado, preste atenção, pode, por exemplo, alterar ou rescindir unilateralmente os seus contratos, se assim requerer o interesse público. Eu disse o interesse público. Em contrapartida, o poder público fica obrigado a compensar o agente privado pelo prejuízo que a alteração contratual imposta vier a lhe causar, resguardando o equilíbrio financeiro da parte contratada. Preste bem atenção. Vamos para a definição? Olha, o Estado, ele pode agir unilateralmente, sabe por quê? Porque somente ele, age no interesse público, atuando os demais agentes privados lícita e legalmente na esfera dos seus interesses privados, certo? Mas preste bem atenção. Normativamente, a primazia do público sobre o privado está fundamentada na contraposição entre interesse coletivo e interesse individual. O bem comum não resulta da soma dos bens individuais, razão pela qual os interesses privados devem ser subordinados aos interesses coletivos, o bem público. Compreendido? Temos também que o Estado tem ainda a prerrogativa de interferir em um dos direitos mais caros às sociedades liberais. Sabe qual que é? O direito à propriedade. O Estado pode, sem cometer qualquer arbitrariedade, operar a transferência compulsória de um bem, de um indivíduo ou de uma empresa particular para o domínio público em caráter temporário ou permanente, conforme o caso, sempre que houver um motivo de interesse público legalmente sustentado, certo? Legalmente sustentado. Essa intervenção do poder público na propriedade privada é imposta de forma discricionária, mas sempre com ônus para o Estado, que deve indenizar a pessoa física ou jurídica que tiver o seu patrimônio expropriado, certo? A lei faculta ao Estado, gente, desapropriar um particular quando houver os seguintes casos. Vamos analisar. Necessidade pública, isto é, quando a administração pública se defrontar com situações de emergência. Utilidade pública, quando a transferência de bens de terceiros para a administração for conveniente, embora não imprescindível. E o interesse social, quando as circunstâncias impuserem a distribuição ou o condicionamento da propriedade para o seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade em benefício da coletividade ou de categorias sociais que forem objetos aí do amparo específico do poder público, como nos casos de reforma agrária. Tranquilo? Então vamos prosseguir. E sobre a relação do Estado e o servidor público? Já pararam para analisar? Será que as relações de trabalho na esfera pública são as mesmas na esfera privada? Na verdade, não. As relações, gente, que o Estado estabelece com seus servidores, seja na esfera federal, estadual ou municipal, é de natureza inteiramente distinta das relações que se estabelece entre empregadores e empregados no setor privado. No setor privado, empregadores e empregados estabelecem entre si relações contratuais no pleno exercício de sua liberdade negativa, lembram? No setor público, a relação que se estabelece entre Estado e servidor é a de representação, não sendo o servidor outra coisa senão agente do poder público. E o que vem a ser agente do poder público, sabem? São agentes do poder público todas aquelas pessoas físicas incumbidas de exercer as funções administrativas que cabem ao Estado e que ocupam cargos ou funções de confiança.
da administração pública. Tranquilo? Então vamos analisar o que são cargos e funções. Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público com a denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. Função, do lado de cá, é a atribuição ou o conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para execução de serviços eventuais. Certo? Assim, os cargos ou funções pertencentes ao Estado e não aos agentes que o exercem, razão pela qual o Estado pode discricionariamente suprimi-los ou alterá-los. Os cargos são apenas os lugares criados nos órgãos para serem providos por agentes que exercerão as suas funções na forma legal. Em contrapartida, o cargo é lotado no órgão e o agente é investido no cargo. A maioria dos agentes investidos pelas demais formas não tem seu exercício nos cargos delimitado temporalmente, sendo a forma mais comum de investidura originária aquele do concurso público que vocês conhecem, certo? Os agentes assim investidos, após um cumprimento e aprovação no estágio probatório, tornam-se agentes efetivos, adquirindo estabilidade no serviço público. Vulgarmente considerada como um privilégio do serviço público, já que inexistente no setor privado, a estabilidade é, na verdade, uma forma de proteção, do servidor de possíveis pressões de governos temporários e de compensação de alguns deveres e restrições que recaem exclusivamente sobre os servidores públicos e não sobre os empregados do setor privado. Faz sentido? Olha, além da estabilidade, a investidura em alguns cargos é vitalícia, como nos casos de juízes, promotores e procuradores. Outra grande diferença entre os cargos no setor público e os empregos na iniciativa privada é que o Estado confere aos seus servidores efetivos uma série de garantias inexistentes no mercado, como a estabilidade e a irredutibilidade dos vencimentos. Conhecem, né? Pois é, apesar dessas garantias, o poder público se reserva algumas prerrogativas, sem as quais não poderia ajustar a administração pública às mudanças da sociedade e dos interesses coletivos ao longo do tempo, certo? Então, compreendemos até agora uma série de temas que dizem respeito às relações entre público e privado na administração pública e quais são suas fundamentais para sua formação de especialista em gestão pública. Compreendido? E com isso, gente, finalizamos a nossa primeira videoaula do público e do privado com o tema Esfera Pública e Esfera Privada no Mundo Contemporâneo, a unidade 1. Espero que os assuntos da nossa primeira videoaula tenham contribuído e que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e, claro, postar as suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila, correto? Por enquanto é só, bons estudos, até a próxima!